O tema do programa de hoje é: as crianças devem se exercitar. E aqui no Estação Saúde está conosco o proprietário da Academia O2, o professor Carlos. Tudo bem, professor? Tudo bem, de ordem. Então tá jóia. Carlos, as crianças hoje em dia estão se exercitando pouco? Sim, na minha opinião, sim. Eu acho que na opinião da maioria dos educadores, do modo geral, né? E principalmente nós da educação física, a gente acha que realmente o tempo que as crianças estão se dedicando à atividade física tem reduzido muito, né? E hoje tem essa pesquisa aí que eles fazem numa média de uns 10 minutos, se movimentam por dia em relação à atividade física, né? Tá. E realmente, que é muito pouco. Que é realmente muito pouco. Isso acontece por quê, Carlos? Será que é devido ao medo dos pais, assim, das crianças? Porque antes as crianças brincavam de esconde-esconde, porque a prática de exercício é também essa brincadeira, né? Sim, tem essa questão da segurança, né? Esse medo, né, que os pais têm de hoje deixar as crianças na rua para fazer as atividades, né? Porque antigamente a gente fazia as atividades brincando, não percebia que estava fazendo. Mais livre, né? Era se divertindo, né? Então a gente subia em árvore, corria, fazia as brincadeiras de esconde-esconde, como você falou. E só que nos dias atuais existe essa preocupação com a insegurança que existe na rua, o trânsito. Então os pais acabam que não liberam as crianças para a prática de atividade física. Mas a gente sempre fala que sempre existe um jeito para... Tem uma alternativa, né? Para resolver, né? A gente hoje também tem essa questão assim, os pais trabalham muito, né? Ficam muito fora de casa, então as crianças ficam limitadas, né? Ficam presas dentro de casa e não tem esse tipo de estímulo para atividade física. Acabam indo para o que é mais fácil, né? Um computador, uma televisão. E essa chegada da tecnologia atrapalhou nesse sentido, né? Que a criança acaba ficando o dia inteiro em frente ali do computador, né? Sim, nós estamos vivendo essa era, né? Essa geração é a geração tecnológica, né? Acho que também é importante, mas que tá, assim, muito desproporcional, né? As crianças realmente estão se afastando da atividade física. Então, eu acho que o tempo realmente preocupa, o tempo que eles estão fazendo atividade física, né? E o Estação Saúde de hoje é esse reforço, esse alerta, incentivando aos pais que eles levem as crianças para experimentar as atividades, ver qual que ela vai se dar melhor. Sim, a gente sempre fala que, né, existe sempre alternativa. Hoje tem as academias, tem os clubes, né, às vezes algumas escolas até oferecem esse tipo de atividade, né, um judô, uma natação, e eu acho que é importante os pais tentarem resolver essa questão, né, incentivar de alguma forma a fazer essas atividades, já que não dá para fazer na rua, procurar os lugares especializados. Né? E nos finais de semana, né, ou quando tem um tempo, tentar fazer uma atividade com a criança. Em conjunto, né? Em conjunto com a família. Prazeroso. Porque eles continuam gostando da atividade física, né? A gente às vezes acha que as crianças não gostam mais da atividade física e preferem o computador, mas não é verdade, é que eles estão sendo menos estimulados. Né? Hoje em dia tem muito essa preocupação com o estímulo da escola, né? Em fazer um curso de inglês, de computação, de ir bem na escola, de ter os reforços. Né? E por outro lado, estão esquecendo da questão, né, da atividade física. Né? E com isso o que acontece, né, é a obesidade infantil, que está assim alarmante, não só no Brasil, né, como a nível mundial.
E um dos principais motivos é o sedentarismo, não é mesmo, Sim. Carlos? E então, o Carlos comentou aqui que foi feita uma pesquisa, né, a nível até mundial, e que as crianças estão gastando menos de 10 minutos com as atividades físicas. Isso é muito preocupante. Então, eu quero perguntar, professor, qual é o ideal, a prática? Quanto tempo essa criança tem que se dedicar a um exercício, a uma prática de um exercício? Sim, a gente fala que assim, a prática orientada por um profissional, né, se ela conseguir aí 2, 3 vezes por semana bem feitinho, na média de uns 45 minutos a 1 hora, já está legal. Mas assim, a gente pede sempre para que a criança seja mais ativa, independente dela estar sendo orientada num programa de atividade física, como natação, balé, né, judô, essas atividades todas, é que a criança seja mais ativa no seu dia a dia, né? Que o pai faça ela se movimentar de alguma forma, né? Que tira ela do sofá, da cama. Sai para uma caminhada, não é? Uma caminhada, para ir conversando ali do dia a dia, eu acho que seria indicado, né, sim, Carlos? Tem várias maneiras de estimular as crianças à atividade, né? Isso que eu quero dizer, assim, não precisa ser só atividade orientada numa academia ou num clube, né? Fazer com que a criança seja uma criança mais ativa. Né? Tá. Para evitar que essas crianças, que é o que está ocorrendo, evitem ficar doentes, né, no futuro. E até hoje a grande preocupação é que essas crianças estão tendo doenças de adulto, que antigamente não tinha, né, Carlos? Então, a partir de que idade que você recomenda para os pais o início dessa prática de exercício? Na verdade, assim, hoje em dia, a criança, a partir dos 6, 7 meses, ela já pode iniciar suas atividades. Né? Hoje existe as aulas... Já é recomendado. Já é recomendado. As aulas de bebê, por exemplo, na natação, que, né, onde eles têm muita liberdade de movimento, a água tem essa coisa de deixar a criança mais relaxada, né, dela ter um prazer com a água, que a água é um elemento importante aí na nossa vida. Então, a partir de 7 meses já é possível fazer a atividade com a criança. Com a criança. E partindo daí, fazer uma avaliação da criança e ver idade e o que tipo de atividade que ela gosta, né? Se ela puder fazer se puder escolher uma atividade que ela goste, melhor, porque ela vai fazer com prazer, né? Mas é importante dizer que sempre vai ter uma atividade para qualquer idade, a partir dessa idade já... É só o pai incentivar e buscar e levar a criança, então... Esse incentivo realmente depende muito dos pais. Dos pais, né? Então a gente vai agora para um breve intervalo e voltamos já com o professor Carlos. A Clínica Scali oferece um excelente atendimento pediátrico. Previna-se, garanta um crescimento saudável para o seu filho. Instalada em um ambiente agradável e tranquilo, a clínica oferece, além de um tratamento diferenciado, possui ambiente e aplicação de vacina com toda a atenção e cuidado que o seu filho merece. A Clínica Scali fica na rua Vitor Manuel de Souza Lima, 570. Academia O2. Aqui você encontra os melhores profissionais e muitas opções de aulas e treinamento em um local amplo e confortável para que você tenha o prazer em malhar. Academia O2 é um local completo para a sua saúde e bem-estar, com atividades para toda a família. Venha nos conhecer. Academia O2. O Estação Saúde voltou agora e está aqui com o professor Carlos, proprietário da Academia O2, falando sobre a importância das crianças se exercitarem desde cedo. Carlos, fala então para os pais agora um pouquinho sobre os benefícios daquela criança que faz a natação. Bom, os benefícios da natação, como a gente sabe, são inúmeros, mas a natação, assim, acho que o principal, na verdade,
é a segurança. Eu acho que a segurança no sentido de afogamento, preservar a vida, a vida, né? Sobrevivência. É o primeiro, né? Eu acho que ele é o primeiro. Então, eu acho que a criança tem que ser estimulada desde cedo a aprender, porque quanto antes... E você está tocando num ponto que, infelizmente, tem muitos casos que às vezes a criança está numa festa, está toda aquela alegria, sim, e vem acontecer uma tristeza dessa, sim, né? Então a criança, esse ponto que o professor está falando é muito importante, porque a mãe já fica mais sossegada, né? Exatamente. Então é uma segurança para todos. Para todos, né? Então, assim, quanto antes a criança for estimulada, mais fácil ela aprende, porque o tempo vai passando, ela vai criando os seus medos. Eu até tive uma dúvida agora, vou te perguntar, que você comentou no bloco anterior que pode iniciar essa prática a partir de 6 meses. O bebê que começa a 6 meses, ele aprende a nadar? Não, ele não aprende a nadar. Ele está fazendo uma adaptação, ele está aprendendo a gostar, a descobrir aquele meio que ele já veio, na verdade, da água, né? Mas ele está redescobrindo ali. E o que acontece é que ele vai facilitando o futuro aprendizado dele. É lógico que nessa idade, né, eles estão fazendo os exercícios respiratórios, estão se movimentando, é uma aula muito cantada junto com as mães, né, tem muita música, então eles gostam muito, então é um estímulo muito legal. E facilita muito o futuro do aprendizado. Então, aí a criança, às vezes, com 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, ela aprende a se defender. Por exemplo, se ela cair na água, ela aprende a ir até a borda. Olha, que bom. Né? Então, esse é o objetivo dessa aula. Né? Então, assim, o primeiro objetivo, seria a gente coloca a segurança. Ensinar a criança a se defender na água. E aí depois, toda essa questão de controle, como você mesmo tinha falado, dessa preocupação da obesidade, né? Que hoje, perto aí de 30% das crianças estão com sobrepeso, né? E a gente sabe de todas as causas da obesidade. E as problemáticas depois de adquirir as outras doenças. Isso, que a obesidade ela é a porta de entrada para os outros problemas, inclusive problema até postural, né? A gente vê hoje criança nova já com dor na coluna, problemas de colesterol, né? Então, estímulo para a atividade desde cedo tem essa busca também, né, da gente. Então, assim, a natação, além de toda essa preocupação com a questão de peso, tem muito exercício em si que faz ela se sociabilizar, né, já que a atividade é feita em grupo, né, fortalecer a musculatura, melhorar a postura, né, a parte respiratória também. A parte respiratória. Então, a gente estimula muito eles, depois que eles começam a aprender, a participar de alguns festivais, de algumas apresentações, onde começa a expor a criança, né, essas situações de ansiedade, né, de vencer essa insegurança, ansiedade. Aí eles acabam melhorando a autoestima também. Olha que bom, né? E dorme melhor também, né? Sim. E a gente comentou também no bloco anterior que o importante é a criança estar se exercitando. Então vamos colocar a meninada aí para praticar, para fazer os exercícios. E às vezes ela não se adapta, por exemplo, com a natação, mas vai se adaptar com uma outra modalidade. E uma que vem fazendo muito sucesso, as crianças estão adorando, é a ginástica kids. Então eu vou mostrar um vídeo para vocês verem um pouco esse trabalho. E o professor Carlos vai falar logo em seguida sobre os benefícios e como funciona a ginástica kids.
Bom, a Ginástica Kids é uma atividade nova que a gente colocou dentro da academia como mais uma opção de atividade para as crianças. Porque existe sempre essa preocupação da criança não ter muita motivação, enjoado num tipo de atividade ou outra. Então a gente colocou essa Ginástica Kids como mais uma opção. É uma atividade que usa como base a ginástica artística, né, a ginástica olímpica. É uma atividade muito lúdica, que é feita dentro de uma estrutura com camas elásticas, colchonetes grandes, né? Mini tramps. Então, assim, é um ambiente que cria muito desafio para a criança. Então eles acabam gostando muito, até porque é uma aula muito dinâmica. E a gente vê no vídeo que eles se divertem muito, né? No momento ali da prática. Parece que nem tá fazendo, né? Falar, tá ali desgastando, fazendo uma academia, cansando, né? Diferente, né? É exatamente essa a ideia, né? Eles fazerem uma atividade sem perceber que estão fazendo. Que estão fazendo. Através do lúdico mesmo, das brincadeiras, eles descobrirem um pouco a capacidade do corpo, né, que eles têm, o que eles podem conseguir, desde as limitações até a capacidade mesmo. Por isso que a aula gera muito desafio, para eles todo o tempo tentar superar e se conhecer, e com isso melhorar inclusive a autoestima deles, né. E quanto tempo cada aula? Essa aula ela tem duração de 45 minutos, de 2 a 3 vezes por semana. Tá, que ele pode ir fazendo essa prática, a gente já vai evitar todos esses problemas que as crianças estão enfrentando hoje por falta de exercício, né, Carlos? Exatamente. Então a gente sabe que a criança, se ela se exercita, ela vai ter um bom crescimento, um desenvolvimento do corpo, da mente, vai auxiliar em tudo. Então quais são as orientações, Carlos, que você acha importante passar para os pais agora? Eu acho que uma orientação importante assim para os pais é que ele dê o devido valor à atividade física, assim como ele dá valor para a questão da educação e da saúde. Eu acho que o esporte tá incluído, a atividade física está incluída. Então acho que desde cedo eles têm que colocar isso, assim, na minha opinião, como parte da educação das crianças. Que não pode faltar, né, Carlos? Sim, que eu acho que, assim, como se fosse uma necessidade básica mesmo, né? Como tomar banho, escovar o dente, escola, eu acho que faz parte, não tem, vamos pensar assim, como negociar, tem que fazer. Tem que fazer, né? Encontre uma atividade que a criança goste, né? E quando ela enjoar, troca de atividade, mas sempre fazer atividade física, né? E o Carlos comentou também comigo, que eu acho que é importante lembrar, o incentivo do pai quando ele também pratica, né, Sim, Carlos? É verdade. A gente às vezes percebe muito isso, assim, o pai chega e fica às vezes frustrado de ver que a criança não quer fazer atividade física, não tem estímulo. Mas ele mesmo, né, o pai não pratica. Não faz nenhum tipo de atividade também, Sim, né? então a criança acaba observando, se espelhando, né? Então se ela vê o pai fazendo, ela vai procurar fazer também, ela quer ser aceita, ela quer estar junto com os pais. Então aí que está a importância de repente fazer junto mesmo, né? Para a criança sentir que você dá, né? Que o pai dá importância. Tem valor, né? Que é importante, né? O valor, né? Então eu acho que os pais têm um papel realmente fundamental nessa questão. E hoje a gente inclusive vê, né? Estava comentando com você, alguns pais que vão pedir um atestado para a criança não fazer educação física. Olha que coisa. Então isso é uma coisa. Então o pai vai reclamar que o filho não faz atividade, mas ele mesmo não colabora com isso também, né? Então nós vamos novamente para um breve intervalo e voltamos já com o professor Carlos da Academia O2. Confiança é essencial quando o assunto é a sua saúde. Há 20 anos, a farmácia Amazon manipula medicamentos com profissionais capacitados, seguindo um alto padrão de qualidade. Com uma linha completa de produtos de qualidade, um atendimento diferenciado, a farmácia Amazon se tornou uma referência na região. Em 2 endereços, Rua José Bonifácio, 1071 e Rua Larga, esquina com Travessa 9, 3374-2451. Você aí
Venha fazer uma aula com a gente experimental, que eu tenho certeza que vai te ajudar a se livrar do estresse. Pilates é uma das indicações. É o condicionamento físico que ajuda milhares de pessoas. O alongamento, a flexibilidade, a concentração, o equilíbrio. Então a gente melhora o corpo como um todo. Venha fazer uma aula com a gente experimental para você ver os benefícios, para você se livrar desse estresse do dia a dia. Fica aqui o nosso convite para você vir fazer uma aula experimental conosco. O Estação Saúde de hoje está falando sobre a importância da criança se exercitar, porque o que vem acontecendo é que as crianças estão se exercitando muito pouco. E o professor Carlos, que é o proprietário da Academia O2, ele vai reforçar aqui, fala pra gente, Carlos, vamos repassar para os pais quais são os benefícios das atividades físicas. Sim, reforçando, né, o que a gente já havia comentado, mas acho que nunca é demais falar, né? Falar, porque realmente existe uma preocupação muito grande com as nossas crianças, né? Porque se eles são o futuro, a gente precisa cuidar deles agora. Precisa cuidar deles. Né? E a atividade física, ela tem essa importância, porque uma criança saudável, né, ela desenvolve melhor a questão cognitiva também, né? Uma criança que faz uma atividade, que se alimenta direito, então ela vai se tornar uma criança mais resistente, mais forte, vai ter menos problemas com saúde, né? Vai evitar essas doenças tão pesadas, sim, né? Como diabetes, sim, né? Que quando elas se instalam, né? Quando aparece, fica mais difícil. E para conseguir lidar, né, Carlos? Porque se você educa desde pequenininho o exercício e a alimentação, eles não vão ter problema. Então você está fazendo uma prevenção, que sempre é melhor. Fazer a prevenção. E a atividade física, ela tem que existir. Né? Então, acho que a maioria dos pais tem eles sabem que isso é importante. Às vezes falta um pouco de atenção, né? A vida está muito corrida, os pais estão trabalhando muito. Terceirizando muito tudo, né? Muito e acaba deixando passar. Né? O Estação Saúde ele vai chegando ao fim e o professor Carlos vai passar então as considerações finais. Legal, bom, primeiro eu gostaria muito de agradecer a oportunidade do programa, que eu acho muito legal, é um programa educativo, muito informativo. Estamos aqui com alerta hoje, né? Muito legal. Quem sabe aí os pais começam a se animar e levar, incentivar as crianças, né? Sim, então eu acho que uma consideração final seria essa mesmo, sabe? Vamos cuidar do que a gente ama, né? Do que a gente gosta. Porque depois o susto é grande, né? Depois o susto é grande. Então vamos... E nessa de cuidar e de querer dar o exemplo, e vai ser bom para todo mundo. Para todo mundo. Todo mundo vai se beneficiar, sim, né? A gente está falando das crianças hoje, mas o adulto é uma preocupação, né? A gente está vendo tanto de doenças. As pessoas hoje, elas estão vivendo mais, não porque são mais saudáveis, porque a medicina evoluiu. Então as pessoas estão vivendo mais, mas não necessariamente de uma maneira saudável. Né? E eu acho que a intenção é essa, observar nossas crianças, né? E começar a fazer a mudança aí com eles, né? Eu estou falando da atividade física, mas isso acho que serve para tudo, né? Vai ser uma lição para todos. Uma lição para todos, não só na área da educação aí, mas do esporte, do modo geral, acho que a gente precisa estimular. Eu agradeço muito a sua participação, muito obrigada, Carlos. Agradeço a vocês que estão em casa, muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo programa.
A Tic-Tac-Toe Educação Fundamental é a única escola bilíngue de período integral em São Carlos que oferece ensino socioconstrutivista com uma vivência legítima em inglês, oferecida por professores vindos de diferentes partes do mundo. Tic-Tac-Toe, educando, crescendo e aprendendo de uma nova maneira. Rua Rui Barbosa, 1488. Telefone 3413-0231. A Regis Beauty Center é uma referência no segmento da beleza e se destaca a cada dia pela eficiência, qualidade dos produtos e excelência nos serviços prestados. O Instituto de Beleza é composto por diversos ambientes e reúne profissionais de beleza qualificados que proporcionam a cada cliente um momento único. A nossa missão é despertar a real beleza que cada mulher possui, deixando-as mais lindas e satisfeitas com o nosso trabalho.